Como você vem acompanhando aqui no Canal Rural, o setor está na expectativa do direcionamento dos recursos para o Plano Safra 23-24. Essa semana, o Mercado e Companhia preparou entrevistas especiais com algumas entidades do agro para ajudar a entender melhor esse assunto. O assunto agora é Plano Safra e durante essa semana estamos, portanto, ouvindo essas entidades. Está aqui com a gente para falar sobre a situação lá em Mato Grosso, né? O superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o Cleiton Gauer. E também está aqui o Miguel Daúde, que vai me ajudar nessa entrevista. Boa noite, Cleiton, em relação ao... boa tarde, né? Eu tô com boa noite porque eu apresento o RN todo dia. Ô, Daúde, eu não consegui escapar, né? Tinha que cair nessa de novo. Não. Não tem jeito, né? Não. Ô, Cleiton, conta pra gente quais são as principais demandas aí do setor agropecuário em Mato Grosso para o próximo Plano Safra. Boa tarde! Boa tarde, Petrin. Boa tarde, Daúde. É um prazer estar conversando com vocês aqui, principalmente com a audiência do Mercado e Companhia. Acho que, assim, de maneira geral, é uma preocupação, um olhar muito atento, principalmente como está se desenrolando o Plano Safra, como que o governo tem desenhado e se preocupado com o próximo ano. A gente vem de um momento muito distinto dos últimos dois aqui, principalmente em Mato Grosso, né? Um crescimento bastante drástico dos custos de produção. A gente teve realmente um aumento da taxa de juros da Selic e também do próprio Plano Safra, e os produtores migrando muito a forma de buscar crédito. Principalmente buscando, às vezes, até o recurso próprio que ele vinha se capitalizando ao longo dos últimos anos. E agora, principalmente para a próxima safra, é uma preocupação que a gente vem para uma inversão. Então, principalmente os preços das commodities caindo, o produtor realmente se vindo nesse momento, principalmente daquele cenário de um milho muito favorável, o desenho da próxima safra e como que ele já vem trabalhando para esse sentido. Então, essa preocupação, principalmente como que vai se desenhar, quais são os recursos destinados, e até mesmo se a gente vai ver uma adaptação, às vezes até pelo próprio perfil do estado de Mato Grosso, que já fugiu muito dos recursos controlados. Então, a maior parte dos recursos que o produtor toma aqui do estado já é sem programa, basicamente nos recursos livres que a gente encontra lá no Plano Safra. Então, realmente, se a gente vai observar como que vai se desenhar para essa próxima temporada. Mas a demanda principal é crédito. Nosso desafio, realmente, a formação da nossa safra precisa realmente desse recurso para se desenhar e para cultivar tudo que nós cultivamos ano após ano. Daúde, qual seria a sua questão para o nosso convidado aí, Daúde? Boa tarde. Boa tarde, Petrin. Boa tarde, Cleiton. Bom, e boa tarde a todos os nossos amigos telespectadores. O estado do Mato Grosso é um estado, como você colocou, Cleiton, não depende muito dos recursos do Plano Safra, né? O juro subsidiado. Hoje tem mecanismo, tem grandes produtores que têm o seu canal de crédito. O Mato Grosso produz muita soja, muito milho, gado, os custos estão muito apertados, né? Houve um engavetamento da safra. Muitos produtores deixaram de vender, no fim soltaram a sua safra e estão aí enrolados em relação ao custo de produção, mesmo com a queda dos insumos. O que vocês têm orientado o produtor neste sentido? Principalmente no momento, sim, se a gente for, até busquei rapidamente aqui enquanto você vinha comentando, só para o telespectador acompanhar, entender um pouquinho da nossa dinâmica aqui do estado. Então, em 2022, que é a divisão anual que a gente não consegue exatamente quantificar por Plano Safra, mas em 2022 foram liberados dentro lá dos recursos que a gente consegue acompanhar, 38 bilhões de reais para o estado de Mato Grosso. Só para ter uma ideia, não é o suficiente para fazer a safra, mas a gente falando de 38, 31 bi são sem programa. Então, o produtor não consegue se enquadrar no Pronamp, não consegue se enquadrar no Pronaf, em outras estruturas, pelo tamanho e pelo porte dele. Então, realmente, isso acaba jogando os produtores e margeando para ele ter que buscar esse recurso a mercado, buscar com as instituições financeiras, relacionamento e tentar realmente captar esse recurso de outras formas, a não ser o recurso lá de juros controlados. Agora, quando a gente fala de recomendação... Pode terminar. Com relação à recomendação, estrutura, assim,
muita cautela nesse momento. Assim, a gente tem visto principalmente uma pressão de oferta hoje de produto, uma queda drástica dos preços e o produtor principalmente às vezes se vendo numa situação muito ruim para negociar a sua produção atual e já começando a ser pressionado para a próxima safra. Então, realmente, organizar, principalmente da sua região, ou acompanhar as relações de troca direta, acompanhar e ampliar, principalmente, o sistema de gerenciamento que ele tem dentro da propriedade, para não ficar à mercê e não tomar essa exposição nesse momento. É um momento muito difícil, realmente é um momento complexo que o produtor está se desenhando, principalmente já porque a gente está no calcanhar da próxima safra aqui no estado de Mato Grosso, que começa em setembro. Então, por mais que ele realmente tenha esse período ainda para se organizar, já está bem aí logo nos próximos 3 meses. Para a gente encerrar, Cleiton, você tocou num ponto importante, né? O governo, ele, no Plano Safra, já deixou claro que a prioridade é o pequeno produtor, e vem sendo assim, inclusive, nos últimos anos. Mas não é um erro também deixar à margem os grandes produtores, porque na larga escala é que isso traz rendimento para a nossa economia, para a balança comercial. O governo também tem que contemplar esse setor, não? A gente pode dividir em duas visões aqui. Uma, acho que para a gente entender quando a gente fala de pequeno produtor aqui do estado de Mato Grosso, que é muito diferente, às vezes, do perfil do produtor lá realmente do sul ou das outras regiões que realmente conseguem ter uma estrutura. Nós, pela logística, pela distância, essa propriedade acaba se tornando um pouquinho maior. Então, quando a gente vai olhar dos critérios, por exemplo, da agricultura familiar, às vezes o produtor que realmente tem ali os seus 4 módulos fiscais, realmente consiga se enquadrar pensando em estrutura e propriedade, pela receita bruta gerada na propriedade, ele acaba sendo expulso desse programa e não consegue captar dessa forma. Ele tem que captar, às vezes, de um tamanho de um produtor considerado maior de outras regiões. Então, ele acaba sendo jogado para esse crédito com um valor, com uma taxa de juros maior ou com uma dificuldade, às vezes, de acesso mais complexa. O que a gente fala também, principalmente, tenta trabalhar muito com o governo e sensibilizar outras estruturas, outras ferramentas que consigam fazer esses produtores incentivar ou ampliar esse perfil maior de produtor aqui do estado. Então, principalmente porque a gente acaba não sendo contemplado nessas estruturas já existentes, que ele forneça outros mecanismos, outras ferramentas. Essa estrutura hoje, por exemplo, da questão do crédito em dólar, para o perfil de Mato Grosso, que trabalha já com realmente essa moeda e pela captação de recursos, fez muito sentido e ajuda também a criar uma nova possibilidade. Perfeito. Não que ela seja única, mas que ela tenha essas estruturas que consigam favorecer o Estado também. Perfeito. Conversei com o superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o Cleiton Gauer. Cleiton, obrigado aí pela sua participação. Até uma próxima. Boa tarde para você. Foi um prazer. Até a próxima. Daúde, obrigado pela participação mais uma vez. E à noite tem Priscila Paiva no RN. Tchau. Estaremos lá. Petri, um abraço a você, um abraço a todos. Valeu, Daúde. Obrigado.